Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos gravar um vídeo aqui hoje falando sobre a importância da cultura negra no Brasil, tá? É algo que é muito falado, mas que muitas vezes passa despercebido por determinadas pessoas, por determinados grupos sociais, tá? Então, assim, uma coisa interessante que eu quero ressaltar aqui é que se tem muito uma ideia da questão do negro associada ao escravo, né? A gente se pensa muito na história do negro associado ao escravo, ao navio negreiro, mas é muito importante ressaltar que a participação do negro na cultura brasileira, na música, nós não podemos falar de música brasileira sem falar de música negra. Nós não podemos falar de dança brasileira sem falar em dança negra. Nós não podemos falar do esporte no Brasil sem falar na contribuição dos negros. Então, assim, na culinária brasileira. E existem diversas áreas onde está presente de uma forma muito forte essa força negra que a gente deveria olhar de uma forma muito mais empática e com muito mais orgulho, não é disso aí. A gente tem, por exemplo, o antropólogo Darcy Ribeiro, ele fala aí que o Brasil é formado por três grandes matrizes, né? Que seria justamente o europeu, o índio e o negro. E a gente tem muito dessa questão negra e isso é pouco visto, pouco enxergado, pouco valorizado, né? E aí tem algumas coisas que a gente precisa pensar. Essa questão das cotas, por exemplo, eu sou professor universitário e quantas vezes já vi pessoas revoltadas com essa questão das cotas por não entenderem muito bem os cenários que a gente tem aqui no nosso Brasil. Eu quero passar para vocês algumas informações, alguns dados. Então, segundo o IBGE, no censo de 2019, nós temos uma população negra de 56%. Essa população negra está incluída entre o que o IBGE chama de pretos e pardos. Tá? Então, vejam que é uma população muito grande, mais da metade da população brasileira é incluída aí entre população negra. Só que a gente não vê essa representatividade nos meios sociais. Então, assim, nos meios acadêmicos, né, nessas áreas onde existe uma profissionalização, um aspecto um pouco mais técnico, a gente não vê essa representação, essa representatividade. Então, eu, por exemplo, em sala de aula, as minhas salas de aula eu tenho aulas com 40, 50 alunos, 60 alunos e tenho salas com mais alunos ainda. Quantas e quantas e quantas vezes numa sala de aula com 40 alunos não ter um aluno negro? Numa sala de aula com 50 alunos ter 2 alunos negros? Numa sala de aula com 60 alunos ter 2, ter 4 alunos negros? Sendo que a população brasileira, segundo esse dado que eu disponibilizo para vocês, ela é majoritariamente negra. E você vai numa sala de aula do curso superior, você tem 1, 2, 3 alunos negros. E aí quando a gente pensa no quadro docente, também. Então, assim, dou aula desde 2008 no ensino superior. Quantas vezes eu participei aí de faculdades com quadro docente de 50, de 70 professores e a gente ter o quê? Ter 1, ter 2 professores negros, ter 3 professores negros, num quantitativo, num universo muito maior. E se você olhar, por exemplo, nos cargos políticos, mesma coisa. Quando você vê no legislativo, é minoritário o número de negros. Na magistratura brasileira também existem dados que comprovam que é minoritário. Então você tem 80% de brancos para 14%, para 15% de negros na magistratura. Então essas questões a gente precisa pensar, né? Porque
Ainda existe o discurso no Brasil de que não existe o racismo, mas não é assim. Não é? Existe o racismo, existem alguns tipos de racismo, né, que a gente precisa se posicionar e ter orgulho da formação do nosso Brasil, ter orgulho das raças, né, das culturas, das etnias e valorizar, né, essa cultura que é riquíssima em diversos aspectos e uma cultura de resistência, né? Quando a gente estuda aí um pouco a história dos quilombos, né, a história da resistência negra é uma história pouco contada, que nós não temos tantos registros, mas uma história que mostra a resistência, a força, né, a coragem do povo brasileiro, né, do povo negro. Galera, para finalizar esse vídeo, quero mostrar para vocês essa obra aqui, tá? Angola Janga, de Marcelo de Salete, é uma obra que conta justamente uma história de Palmares. Então ele é um autor, é um quadrinho, tá? Mas é um quadrinho assim muito artístico, muito bonito. E ele faz uma pesquisa por mais de 10 anos sobre a história de Palmares para recontar essa história de uma forma um pouco livre, mas que é uma história muito bonita, muito triste, mas que demonstra assim muita resistência, muita coragem, muita força, muita perseverança. Então, é uma recomendação aí de leitura para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um videozinho curto, só para a gente dar uma introdução, né, essa questão da cultura africana, né, e afro-brasileira, e da importância dessa cultura, desse significado das nossas raízes, porque isso faz parte das nossas raízes, ok? Um grande abraço, galera, tudo de bom para vocês.